Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a nossa entrevistada de hoje é a nossa querida professora doutora Márcia Marlene Stenzler. Minha querida professora, quantas coisas comentamos, né? Foi uma aula esse primeiro bloco sobre a história da educação em Porto União através do nosso querido Balduino Cardoso. Exato. Eu fiz um questionamento para a senhora em relação aos primeiros educadores. Vamos falar um pouquinho, dizer alguns nomes, enfim, a importância. Acho que é bem importante, que essas pessoas foram precursores, né, de uma ideia, que eles colocaram na prática uma ideia e uma valorização da educação, né, nesse primeiro momento, com todas as dificuldades. O primeiro registro que eu localizei sobre a vinda de educadores aqui pensar nas escolas reunidas, ele é de junho de 1918, quando o governador faz um decreto designando o diretor das escolas, do grupo escolar de Joinville, para vir acompanhar a instalação das escolas reunidas em Porto União. Porto União, Mafra, São Bento, então essa pessoa ela deveria estar acompanhando. Eu não sei se ele chegou a vir para cá ou não tive registro nenhum em relação a isso. Na sequência, no mês de agosto, nós vamos ter a nomeação de duas normalistas, a Doralice Borne e a professora Sibila. Elas foram nomeadas para vir para cá e após a nomeação delas, logo na sequência, do primeiro diretor, que foi o Antenor Cidade. E aí o Antenor Cidade veio com a esposa dele, isso no mês de agosto, finalzinho de agosto foi a nomeação, acredito que no início de setembro ele já estivesse por aqui, porque no dia 23 foi a instalação no dia 26 foi a instalação das escolas reunidas em Porto União, né? Então, esses primeiros educadores, eles tiveram como atividade justamente difundir um sentido de educação, um ideal de educação, e nessa primeira metade da década de 10, já havia uma preocupação grande em relação à questão da nacionalização. Embora ela fosse assim, bem menos acentuada do que aconteceu na década de 30, após o Estado Novo com Getúlio Vargas, já se percebia assim, a necessidade do trabalho com a língua portuguesa, a ênfase no trabalho com a língua portuguesa, e em vários momentos assim, o currículo deixando de lado a questão da língua estrangeira, que a língua estrangeira também fazia parte da formação, né, do estudante, não era somente a língua portuguesa, então ela fazia parte naquele contexto. E em 1938, como a gente falava da questão da nacionalização, nós vamos ter aqui em Porto União um evento, que é um evento estadual, organizado pelo Departamento de Educação do Estado de Santa Catarina. No dia 5 de maio de 1938, foi instituída a Lei da Nacionalização. O que significa isso? Representava que todas as escolas étnicas, elas deveriam ser fechadas, caso o professor que estivesse lecionando nessa escola, ele não comprovasse que ele era brasileiro, né? Então, proibiu-se toda a circulação de materiais, a fala na língua estrangeira, e, quer dizer, a nossa região, ela ficou, assim, bastante deficitária na questão da educação. E na sequência dessa lei, nós tivemos a inauguração do Grupo Escolar Balduino Cardoso, o prédio novo, esse que nós temos hoje, onde funciona o grupo. Foi assim uma festa enorme, tá? E, inclusive, assim compartilhada com autoridades dos dois municípios. Nós tivemos pessoas de União da Vitória, pessoas de Porto União, diretor do Grupo Serapião participando também, e autoridades militares, políticos, e o diretor do Departamento de Educação de Santa Catarina, que era o Trindade, né? Juntamente com ele estava o Luiz Areão, que era o chefe da nacionalização, da inspeção da nacionalização, e estava também o Eupídio Barbosa, que era o subdiretor do Departamento de Educação. E o Eupídio Barbosa tem uma passagem interessante, porque ele foi inspetor aqui na nossa circunscrição educacional. Ele tem relatórios assinados por ele do ano de 1931, 1932. Ele teve uma atuação muito grande na nossa região. E daqui ele foi assumir depois o trabalho em Florianópolis, na direção da educação catarinense. Possivelmente ele tenha assim levado grandes experiências daqui, esse tipo de prática que ele viveu aqui, vivenciou, levou até a dar subsídios para a organização das outras políticas educacionais também que eles fizeram no Estado, né?
E entre 9 e 13 do mês de maio de 1938, houve aqui uma Semana da Educação, patrocinada pelo Departamento de Educação do Estado de Santa Catarina. Anualmente, essa semana acontecia em algum local do estado. Nesse ano aconteceu aqui em Porto União. E nós tivemos uma participação grande de pessoas daqui da cidade, inclusive pelo jornal, a gente percebe ali na prestação de contas do prefeito, que ele auxiliou com diárias, vários professores do interior, os professores das escolas rurais e tal, para vir participar da Semana de Educação. Então foi uma semana de bastante interação entre as ideias novas de modernização, de nacionalização, o que se esperava para a escola a partir daquele momento, e os próprios professores que também estavam atuando em colônias, em comunidades onde residiam poloneses, alemães, ucranianos, enfim, a nossa diversidade aqui da região, né? E outro fato que marca também em relação à questão de visitas às escolas, assim, é um casal de estudiosos. Ele era um sociólogo chileno, Venturini, o sobrenome dele, e ela, uma poetisa, Alice Venturini. Eles chegaram aqui à cidade e foram visitar a escola. Eles vieram para o Balduino. Chegaram no Balduino, houve assim uma atividade, uma solenidade para recebê-lo. As crianças declamaram, cantaram, fizeram toda uma recepção bem bonita para o casal. E ela fez uma declamação para as crianças também, incentivando a produção das letras, incentivando a produção da escrita e valorizando a língua como um todo. Inclusive no livro de registros, ela deixou uma poesia para as crianças, essa poetisa. Então ela ficou encantada assim, em visitar o grupo escolar, professor Serapião, e conhecer as crianças, os jovens, porque nessa época nós já tínhamos a escola complementar também funcionando. A senhora mencionou o Serapião, mas na verdade no prédio era o Serapião, Balduino, né? Era o Balduino. Balduino, isso. Só para... Exato. Fique tranquilo, né? Outra coisa também, professora, nós estamos falando com a criação do município de Porto União. Vamos dizer, não, mas o professor Colasco foi o primeiro, coisa parecida, né? Nós estamos falando de Porto União, nesses 100 anos. Exato. E voltando a esse assunto da importância do espaço da escola, professora, toda pessoa que quando chegar na cidade, para marcar uma presença, ela procurava uma escola, pelo que eu estou notando. Sim. Digamos, seria assim, uma apresentação oficial até. Que beleza, né, professora? As autoridades, elas chegavam na cidade e elas buscavam uma escola. E existem muitos registros de autoridades, inclusive os exames, o final do ano era uma grande festa. Cada classe tinha o seu exame e em cada classe haviam autoridades diferentes participando dos exames. Era o prefeito, era o juiz, era o promotor, era o delegado que estava participando junto com a professora também. Então várias autoridades municipais, o padre participava também dessas bancas de exames. Nós vemos assim o quanto que era importante, o quanto que eles valorizavam a educação, né? É algo assim realmente emocionante e que eu acho que nós perdemos um pouco disso ao longo da nossa história. Essa valorização, esse lugar central que a educação ocupa na constituição e na formação das nossas sociedades. É verdade, professor, porque a senhora percebe que todos tinham sua parcela, ou deveriam ter hoje, né, mas no passado, da responsabilidade da formação do cidadão. Ou seja, quantas autoridades a senhora mencionou que estava presente, né, nesses exames. Então, a seriedade que se tinha em relação à educação. Falando dos primeiros professores, eu vou lembrar do Germano Wagenfilh. Nossa. Acho que ele também fez um trabalho assim, maravilhoso aqui em Porto União. Exatamente. Como inspetor, o professor Germano Wagenfilh teve uma participação muito grande na condução da educação. Os inspetores eles eram responsáveis por avaliar como estava acontecendo o processo de ensino-aprendizagem, as condições da escola, a organização, desde assim o prédio como estava, as paredes, se estavam limpas ou riscadas, o chão, como o professor trabalhava, como ele lecionava, como ele cobrava a lição de casa das crianças. Ele foi assim de grande importância para a organização do grupo escolar Balduino Cardoso e também de escolas da nossa região. Além dele, teve a professora Araceli Rodrigues também, que foi uma das
precursoras nesse período, uma das primeiras normalistas a ingressar ali formada aqui no Santos Anjos, a professora Astrogilda de Matos no período seguinte, e aí nós poderíamos enumerar assim várias professoras, educadoras, educadores que fizeram parte da organização da educação do grupo escolar Professor Balduino Cardoso. Professora Márcia, Grupo Escolar Balduino Cardoso, mas vamos falar sobre a escola complementar. O que é isso? No ano de 1927, no mês de janeiro, o governo do estado de Santa Catarina criou, através de decreto, 11 grupos escolares que foram originados a partir das escolas reunidas que existiam nesses municípios. E Porto União foi um desses casos, né? E no ano seguinte, em 1928, o governo do estado de Santa Catarina criou a escola complementar anexa ao grupo escolar Balduino Cardoso. O que era a escola complementar? As crianças concluíam o 4º ano do grupo escolar e continuavam estudos por mais 3 anos. E essa escola complementar, prioritariamente, ela visava formar jovens para ser professores dentro das áreas rurais no nosso município, uma vez que aqui não existia uma escola pública normal, né? Então, a escola complementar, ela tinha as matérias do 1º e do 2º ano da escola normal, e ela formava os jovens, as meninas e os rapazes. Nós tivemos assim uma escola onde acolhia os jovens, moças e rapazes aqui, e que saíam e iam atuar dentro das escolas rurais municipais, as escolas primárias. Eles recebiam, a partir de 1935, o diploma de normalistas primários. E isso promoveu também uma grande inter-relação, porque deu um diferencial na escolarização pública em relação à vizinha cidade de União da Vitória. Então nós tínhamos jovens formados no grupo Serapião, que vinham aqui para o Balduino fazer mais um ano e receber o diploma de normalista primário. E junto com isso nós vamos ter um grande papel da imprensa também, porque a imprensa ela atuou assim como difusora do ideal de educação e divulgou os resultados da Escola Balduino Cardoso e da Escola Complementar Anexa. Querida professora Márcia, sua mensagem final aos nossos telespectadores. A importância de nós pesquisarmos a nossa educação, compreendermos a nossa educação, os resultados que ela oferece para a nossa população e principalmente conhecer a nossa história, que é maravilhosa, e a cada documento que nós descobrimos, nós vamos revelando páginas desconhecidas da nossa história da educação local. Muito bem. Em nome de toda a nossa equipe, agradecemos sua presença e penso que começamos muito bem o mês de março. Entramos na semana que é dedicada à mulher, Dia Internacional da Mulher, com a sua presença, representando todas as mulheres de Porto Vitória e região. E esse mês, claro, sempre vamos dar uma ênfase à importância da mulher na vida do homem, na vida da sociedade e do Brasil. Eu fico honrada. E professora, eu tenho colocado sempre o seguinte: não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.